Olá, mais um podcast Pode Estar e hoje nós estamos aqui com uma mineirinha. Gente, tudo bem, eu puxei a sardinha para o meu lado, porque todo mineiro é gente boa, é gente do bem e um mineiro se reconhece, né? E quando eu conheci a doutora Lilian Rocha, ela é pediatra, eu falei, poxa vida, mas que pessoa encantadora, porque eu ouvi uma conversinha assim, a gente conversando bem tranquilamente, e ali eu vi o olhinho dela brilhar, eu falei, eu quero um dia entrevistar essa mulher. Tudo bom, lindona? Tudo jóia, e por aqui. Ô, Lilian, que delícia você estar aqui, viu? É um prazer para mim, né? E a gente tem, assim, também um compromisso de levar sempre para o nosso público coisas que vão acrescentar, que vão ajudar, que vão literalmente fazer com que as pessoas escutem para melhorar a qualidade de vida. Porque, gente, tratar de criança que chora, dá um desespero em mãe, né? Dá um desespero na mãe, mas no pediatra não pode dar desespero, não. Tem que dar tranquilidade, né? Pois é, por isso que você está aqui, gata, por isso. Ô, Lilian, e onde que você se formou? Eu formei na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, há 26 anos, foi dezembro de 1998, século passado. Nossa, mulher! Então, tu já está na guerra aí faz tempo. Faz tempo, bastante tempo. O que você mais vê dentro do teu consultório na área de pediatria? Bom, acho que o carro-chefe da pediatria é a puericultura, que é uma medicina preventiva, que a gente acaba fazendo um acompanhamento mensal da criança, né, até 1 ano de idade. Depois vai se passando mais essas consultas, vão ficando mais espaçadas. Mas a gente vê a criança crescer, né? Eu tenho pacientes aí que têm 10 anos, 12 anos, porque eu moro em Joinville há 19 anos. Então, eu tenho pacientes já que são filhos de pacientes, que eu atendia quando a mãe era adolescente e agora ela leva o bebê. Então, eu já sou pediatra-avó, né? E isso deve ser super bacana, né? Bem legal mesmo. A gente acompanhar a criança desde o início, né? Às vezes, a gente faz até consulta de pré-natal também. Tem algumas mães que vão no consultório durante o pré-natal para conhecer o pediatra, para tirar dúvidas, para conversar. E como é importante a gente ter um pediatra, né? Eu lembro, os meus filhos já têm mais de 30. Mas, gente, eu era, assim, uma mãe meio chatona, assim, daquelas desesperadas. Espirrou e falava, ai, meu Deus. Assim eu só tenho até hoje. Né? Você acha que é normal? Eu acho normal mãe preocupada. Eu acho estranho quando a mãe não é muito preocupada. Quando né? A mãe é muito relaxada, assim, eu acho estranho. E de que forma você vê a pediatria como preventiva? Porque eu não tinha nem pensado nisso. Sim, quando a gente avalia alimentação, vacina, né, os hábitos diários da criança, se é uma criança que está submetida, por exemplo, a muito estresse tóxico, né, que é, por exemplo, uma família conturbada, muita briga, muita confusão em casa, criança que fica confinada, né, ali naquele ambiente, não sai, não vai para a natureza, não vai brincar, não vai correr, não vai pular, não vai fazer as coisas normais da infância. E isso é um problema, né? Hoje em dia, a gente prescreve natureza, né? Então, chegar fim de semana, tem que ir para um lugar onde tem árvore, onde tem passarinho cantando, onde tem água correndo, onde tem lugares assim. E aqui ao redor de Joinville é um lugar até privilegiado, né? Super! Porque tem bastante lugares assim com uma natureza bem exuberante, bonita, lugar com cachoeira, tem, né, lá o Rio Bonito, tem estrada rural, estrada bonita, estrada rural, tem muito lugar aqui ao redor que dá para fazer isso, né, para não ficar confinado. E é uma coisa que não depende, por exemplo, de muito dinheiro, né? Não é uma coisa que... Sim. Não estou falando que é para sair, para gastar, né? Mas é para curtir a natureza, para ter contato com a natureza. Né? Qualquer meio de transporte que possa levar ali, até no Mirante, para ver os saguis que tem lá, para ver os animais no zoo botânico, para ver qualquer coisa que seja importante mesmo para
para o crescimento da criança. Porque né? o desafio hoje é tirar a criançada do celular, né? Sim. Você vê muito a isso, Sociedade certo? Brasileira de Pediatria indica telas só depois dos 2 anos de idade. Né? E tem acontecido isso e ou assim não? mesmo, não. Na prática, a gente vê que a criança é inserida nesse meio já muito precocemente, muito cedo. Pois A criança, às vezes, chega no consultório com 1 ano, já sabe manipular um tablet, né? Já pega o dedinho e já vai puxando lá para o lado. Do céu. Então, é complicado, mas isso tem sido cada vez mais falado, as famílias têm sido orientadas. Inclusive, tem gente famosa, atriz famosa, que fez um vídeo falando sobre isso, né? Que o filho dela estava tão viciado em tela, ele com 2 anos, que ele regrediu as aquisições dele, né? As aquisições cognitivas dele. Ele deu uma regredida e ela tirou a tela, e ela, com 1 semana sem tela, já notou que ele fez um salto de novo, né? Desenvolveu novamente, foi com o que é esperado para aquela idade. Né? Porque eu acho que também isso, de uma certa forma, ajuda, mas prejudica, né? Mas essa história de celular tem sido muito debatida, né? O que você me diz agora em relação à imunidade para essa criançada? Porque as crianças estão tão né? Em Sim. casa, literalmente, né? Pois é, essa questão da natureza, isso também ajuda na imunidade, né? Claro que não é só isso. Então, uma criança que nasceu de parto normal, ela tem uma imunidade melhor do que uma que nasceu de cesariana, por exemplo, né? Porque a microbiota dela a flora dela de pele, de intestino, é mais saudável. Uma criança que mama no peito exclusivamente até 6 meses e pelo menos até 2 anos com alimentação complementar também vai ser mais saudável. Uma criança que toma menos antibiótico, ao contrário do que muita gente pensa, né? Que tudo tem que ser antibiótico. Né? Pois é. E os antibióticos, eles às vezes são necessários, né? Mas Sim. menos do que ele é usado na prática. Isso a gente percebe claramente. Tem estudos mostrando, tanto no Brasil como em países desenvolvidos, né, que 70% das pessoas que saem do pronto-socorro saem com receita de antibiótico. Pois é. E sendo que o certo, correto, seria no máximo 30%, né, de 10% a 30%. Então, isso acontece exatamente o contrário. Porque a gente está entrando agora num período que vamos iniciar aí um período de frio, Sim. aí vai calorzinho, daí esfria, a gente não percebe, daí a criança está ali, aí esquece o agasalho. Eu acho que essa fase, outono, é a fase mais perigosa do que o inverno, porque o inverno está frio, você põe o agasalho, acabou, ponto final. Eu sou a louca do agasalho, né? Mas aí tem o problema do confinamento, né? Fica todo mundo muito confinado. E o que faz, então? O que a mamãe pode fazer? Manter vacina em dia é super importante. É uma forma da gente prevenir. A gente está vendo que hoje tem aparecido casos de sarampo no Reino Unido, nos Estados Unidos, né? Por causa de grupos antivacinas, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? O Brasil, até há pouco tempo, era campeão no mundo, no ranking mundial de vacinação, né? Adequada. Então, a gente está vendo aí que algumas doenças que já estavam praticamente exterminadas voltando, né? Como sarampo, pólio. Então, a gente tem que pensar nisso. Sim. Vitamina C, por exemplo, dá para dar sem contraindicação? Não adianta? Não adianta. A vitamina C é muito difícil aqui, com a nossa alimentação do brasileiro, que come fruta, legume, verdura. Não estou falando de alimento caro, de alimento ultraprocessado. Estou falando de alimentos naturais, que todo mundo tem acesso, né? Quase todos esses alimentos têm vitamina C. Então, é muito difícil alguém precisar de uma vitamina C exógena, né? Externa. Né? Uma cápsula, ou em gota, seja lá como for. Ela tem várias substâncias que não são legais para o organismo. Tem corante, tem parabeno, tem um monte de coisa. Açúcar e tudo mais. E são coisas que a gente não precisa, não tem nenhum protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, nem da Organização Mundial de Saúde, que tenha que usar isso. Né? Então, a imunidade é isso. É vacina, é um ambiente tranquilo para a criança, né? Uma família dentro do possível ajustada no mundo conturbado que a gente vive, né? Mas sem muito excesso de briga, né? Do estresse tóxico que a gente fala mesmo. É brincar ao ar livre, na natureza. A criança tem que
ter a vitamina S, né, de sujeira, que é uma sujeira, entre aspas, porque a gente está falando uma sujeira saudável, né? Não é uma sujeira, excesso de ácaro disso. Eu estou falando de brincar na terra, brincar na areia, brincar na grama, né, com os devidos cuidados. Né? E uma das perguntas que a gente faz ali uma pesquisazinha antes, né, para saber o que as pessoas querem saber. E muitas crianças nascendo autistas, o que você vê como pediatra? Tem algum divisor de águas? O que está acontecendo com o diagnóstico de autismo? Ou você acha que é meio viagem? O que está acontecendo? Não é viagem, né? O fato que aumentou. Todo congresso que a gente vai, a gente escuta que essa estatística está cada vez mais alarmante mesmo. Antes era 1 para cada 63 crianças, depois 1 para cada 57 crianças. Agora, a última vez que eu vi, estava 1 para cada 31 crianças nasce com autismo. Por quê? Então, eu acredito que seja multifatorial, como quase tudo em medicina, né? São vários fatores. Então, tem fatores genéticos associados, tem a toxicidade do mundo mesmo que a gente vive, né? Agrotóxicos, são tantas coisas que a gente está exposta, né? Os disruptores endócrinos, que são substâncias que têm como conservantes de medicamentos, de alimentos. Por isso que o melhor é sempre o natural, né, Lilian? Sempre o natural. Por isso que a gente fala, né, que comida que é boa, todo mundo sabe, é comida de verdade. Né? É fruta, legume, verdura, arroz, feijão, carne, saladas, né? São os alimentos que todo mundo deveria comer. Falando em alimento, eu estou aqui conversando com a doutora Lilian Rocha, ela é pediatra aqui em Joinville, e também uma mãezinha, várias mãezinhas ali debatendo sobre alimentação pós-amamentação. Uma quer dar o pedaço, a outra bate no liquidificador. O que você me diz disso? Pois é, isso é uma questão importante, né? A partir dos 6 meses, a gente indica a introdução alimentar e eu falo que é comida com afeto. Então, é no colo, não é na cadeirinha ainda. E a comida deve ser amassada para ficar com uma consistência de purê e separada, para a criança sentir o sabor de cada alimento. A gente não coloca sal, não coloca tempero artificial, coloca só os temperos naturais, né? Comida de verdade, como eu estava falando. E, a partir de que a criança vai se desenvolvendo, a gente vai aumentando essa consistência e para depois chegar em pedaços, né? Eu fiz 2 pós em nutrologia pediátrica. Sério? E uma coisa que fala que o BLW, que é uma dessas formas de alimentação em que a criança come ela mesma, né? Pega a comida, pega com a mão e vai comendo, ela acaba ingerindo menos caloria do que o necessário para ela, né? Por outro lado, quando você dá esse alimento para a criança, você corre o risco de super alimentar ela, né? Então, às vezes, porque tem criança que, enquanto você está dando, vai comendo. Vai comendo. Né? Tem criança que chegou no ponto de saciedade, ela recusa e para por ali, que é o ideal, e que a gente tem que estimular as crianças a aprenderem esse ponto de autossaciedade, né? Então, o BLW não é que ele seja ruim, mas não como a primeira opção. Primeiro, a criança tem que aprender a conhecer os alimentos, né? Tocar no alimento, fazer bagunça mesmo na hora de comer. Deixa bagunçar, deixa sujar. Deixa sujar. Por isso que eu falo, a mãe primeiro, ela vai lá, vai fazer tudo que ela tem que fazer antes de sentar para dar comida para a criança, porque ela tem que ter tempo, tem que ter paciência, tem que pôr uma roupa de guerra nela e na criança para ela poder curtir o momento, né, Lilian? Né? Porque... Que a criança vai meter a mão no prato e tem que meter mesmo, né? E tem que sentir aquilo. Ela quer ter todos os sentidos, né, do alimento, o cheiro, o tato, o paladar. Então, por isso que agora eu estou vendo por que as mãezinhas gostam tanto da Lilian, da doutora Lilian, né? Porque você fala numa tranquilidade tão gostosa, isso passa, né, para o teu paciente, não só a mãe, né? Porque a mãe também é paciente, né, Lilian? Acaba sendo. Mas as crianças também, né? Você cria um vínculo muito grande, né, com a criançada, né? Elas vão até que idade? Você atende até que idade? Pois é, a pediatria atende criança até os 18 anos. Então até o adolescente. Porque né? é difícil sair passar, né, por essa transição. Existe uma especialidade, né, que é a ebiatria, que é a medicina do adolescente. Né?
Mas o pediatra ele está apto a atender até os 18, 19 anos, para fazer essa medicina não só preventiva, mas também curativa, né? O que a gente atende mais, além da puericultura, são os resfriados, né? Que as doenças virais, as mães não gostam que fala virose, mas 90% das doenças são virais, né? Então, realmente, a chance de ser uma virose... Agora, falar o nome do vírus é que é complicado. Entendi. Porque tem doença viral que tem nome. Tem até fácil, meningite, né? viral, né? Tem meningite viral. Tem, né? Catapora é uma doença viral. Tem várias doenças que têm nome. Roséola, né? Que é o exantema súbito, que é bem comum nos bebês entre 6 meses e 2 anos, né? Então, mas tem vírus que não tem nome. E o que ele dá? Quer dizer, ele até tem nome, mas você não vai fazer uma investigação ampla, porque não vai mudar a conduta, né? O tratamento é sintomático. Você tem que tratar dos sintomas mesmo. Se está com febre, dá um antitérmico. Se está com dor, né? Dá um analgésico. Se está com náusea, vômito, dá um remédio para isso. E por aí vai, né? Então, a maioria das vezes, as doenças são virais, né? E, graças a Deus, não são autolimitadas, né? Uma criança que... muita gente tem muito medo, por exemplo, da febre, né? A febre é um sinal de alerta, de alarme do organismo de que alguma coisa está acontecendo, ou seja, o organismo está se defendendo. Então, a febre, na verdade, ela é uma coisa boa, ela é amiga, né? Ela alerta, ela sinaliza que tem que investigar, que tem que fazer alguma coisa. Agora, muito mais preocupante do que a febre é uma criança que está prostrada, caída, que não quer brincar, que não quer comer, que só está sonolenta, que só quer ficar no colo, que está com uma respiração rápida, cansada, uma criança que está... é sinal de alerta, sinal vermelho. Isso já é um sinal de alerta. Então, eu falo isso porque, por exemplo, uma criança com amigdalite, com uma infecção de garganta por bactéria, uma criança de 4 a 5 anos chega no pronto-socorro com 39,5 de febre, 40, mas está pulando no corredor. Aí, quando você vê uma criança com febrão desse, que está animada, que está relativamente bem, às vezes, na hora da febre, ela fica caidinha, mas você dá o antitérmico, ela volta a brincar, volta a correr. Pode saber que é garganta, tem muita chance de ser garganta. Agora, aquela criança que, mesmo quando a febre baixou, ficou muito caída, muito prostrada, essa é a criança que você tem que ficar de olho, que você tem que preocupar se não tem um quadro mais grave por trás daquela febre. Claro, né? Com Ou uma certeza. Febre prolongada, uma febre de 3 dias, por exemplo, é uma coisa preocupante, né? Mais de 3 dias tem que ser avaliado. Às vezes não é nada grave, mas né, tem que ser avaliado. Um pediatra tem que ser consultado. É importante essa relação da mãe com o pediatra e ter essa liberdade, né? De perguntar, de pedir uma orientação. Como vocês estão vendo, a doutora Lilian Rocha gosta de orientar, né? Eu vejo assim que você fala de uma forma muito segura, muito consistente. Eu acho que você dando essa tranquilidade para a mãe, ela é capaz muito mais de administrar um filmezinho de terror ali com o filho doente do que ficar em busca de livro, internet, porque eu acho que quanto mais a mãe busca respostas onde não deve, por exemplo, na internet, é pior, né? Porque daí vai enchendo a cabeça da mãe daquelas loucuras, né? É um perigo, né? Porque você pode superestimar ou subestimar alguma coisa, né? E, geralmente, a internet superestima, né? Então, você coloca lá um sinal, um sintoma, e aí ele te fala que pode ser uma coisa gravíssima, às vezes uma coisa raríssima. Pira. Né? O que é comum é comuníssimo, né? Como diz um professor meu da faculdade, o que é comum é comunismo, o que é raro é raríssimo. Então, e as crianças que são hiperativas? O que você me diz? É alimentação? É medicação? Está tendo mais ou menos do que 10 anos atrás? Como eu disse, em medicina tudo é multifatorial, né? Também tem fatores genéticos associados. Tem a questão, por exemplo, do açúcar. O excesso de açúcar deixa a criança mais agitada também. Né? Então, as crianças que têm TDAH, que têm transtorno de hiperatividade mesmo, elas têm que ter um consumo... Quer dizer, todos nós devemos ter um consumo moderado de açúcar, né? Qual que é o limite do moderado para o não moderado? Para o abusivo, vamos dizer assim. Porque tem mãe que não dá o açúcar, ok, e tem umas que, não, dá lá, toma um copinho de coca, né? Um refrigerante, não precisa ser necessariamente esse, mas... Pois é, eu acredito que não,
o ideal seria evitar ao máximo, mas não essa proibição total. Não, nunca, jamais, assim, né? Não. Até os 2 anos é nunca, jamais. O correto é então, isso. Então, olha lá, até os 2 anos, então, jamais. Doce de criança é fruta, né? Doce de adulto deveria ser fruta também, na maior parte das vezes. Porque o açúcar, ele não tem nenhuma... benefício, nenhum né? benefício para o nosso organismo, né? E ele vicia, né? Quando você está numa fase que você está comendo muito doce, muito açúcar, você tem necessidade cada vez mais, né? Se você dá uma parada e se controla, você vê que com o tempo você vai conseguindo administrar melhor esses seus desejos repentinos de comer açúcar, né? De comer doce. De comer Então, depois dos 2 anos, dá uma administrada com moderação, okay. né? Mas a gente vê criança tomando refrigerante na mamadeira. A gente vê. Cruz né? credo, não me fala uma raro, coisa dessa. Mas ainda tem. Eu lembro que quando eu trabalhava num posto de saúde, aqui em Joinville, as mães estavam esperando com as crianças e elas estavam com fome, estava chegando a hora do almoço e estava todo mundo com um pacote de bolacha recheada que compra em qualquer... Na frente, Sim. tem carrinho de venda desses produtos na frente do postinho de saúde. Então, porque até então também não era tão assim... A gente não via essa coisa tão informativa, né? Hoje a gente sabe que é veneninho, né? Não dá de jeito nenhum. Não, não e não. Mas, antigamente, você dava uma bolachinha, não sei o quê. E, infelizmente, é barato em relação a... Né, assim, e dá mais trabalho do que, às vezes, você... lavar uma fruta, picar uma fruta, cortar uma fruta e dar para a criança e tal. Né? A bolacha não, você entrega o pacote e fica lá esperando. Então, põe um videozinho na frente e fica sossegada, né? Isso aí. Entre aspas, né? Mas eu acho que hoje as pessoas estão muito mais conscientes, de modo geral, principalmente a população mais informada, né? As pessoas com nível de escolaridade mais alto têm procurado... isso, eu vejo muito isso no consultório. As pessoas estão procurando fazer uma alimentação mais adequada. Tem muitas mães que, não satisfeitas só com a orientação do pediatra na introdução alimentar aos 6 meses, procuram também uma nutricionista para poder ajudar. Bastante, né? Que eu acho ótimo, né? Eu acho que vem para somar mesmo. Claro, com certeza. Uma outra pergunta agora, não da alimentação pós-amamentação, mas da própria amamentação, né? Também existe uma discussão, né? Acorda o bebê para mamar, ou deixa o bebê dormir. Ah, meu bebê tem lá, sei lá, 2 meses, dorme 6 horas seguidas, nem acordo para mamar, ou acorda para mamar. O que você acha? Eu acho que depende, assim, ó, se é uma criança que nasceu a termo, no tempo certo, né? Não é um prematuro, não é uma criança que a mãe teve diabetes gestacional, é uma criança que não teve hipoglicemia quando nasceu, está ganhando peso adequadamente, pode deixar dormir. Agora, se é uma criança... O sono alimenta, né? Sim. Agora, se é uma criança que está deixando de... está ganhando baixo peso, menos do que o que deveria, ou nem está ganhando, né, principalmente. Se é uma criança que teve hipoglicemia no período perinatal, ali, depois que nasceu, no Natal, eu acho que tem que ficar mais de olho nessa criança, né? Até porque sono em excesso pode ser um sinal de hipoglicemia. Então, a gente preocupa com isso. Mas se é uma criança que a mãe não teve, mais preguicite, não teve nada no pré-natal, né? Foi pré-natal tranquilo, o bebê nasceu depois de 38 semanas, né? Depois de 37 a gente considera a termo. Mas, assim, se é uma criança que nasceu de 40 semanas, a mãe não teve diabetes gestacional, a criança não teve hipoglicemia, não teve nada... dá para deixar. Deixa tranquilo. Deixar tranquilo. E durante o dia, observar também, né? Se a criança está mamando com uma frequência adequada. E uma das coisas mais importantes numa consulta pediátrica é ver o ganho de peso. O ganho de peso é fundamental. Porque dá muito... conversa muito com a gente. Se uma criança que está ganhando peso adequadamente dentro do esperado para ela, porque cada um tem o esperado. Até porque tem os bebês menorzinhos, tem as Sim, que nascem maiorzinhos. Né? Tem a média, por exemplo, com 1 mês de vida, um menino ganha em média 40 gramas por dia, uma menina ganha 33 gramas por dia, em média. Mas tem bebê que ganha 60 e tem bebê que ganha 25. E está normal para aquele bebê. O bebê que está ganhando 60
tem uma genética, tem... Nada é regra, né? Nada é regra. Por isso que tem que avaliar. E como eu falo com as mães, a gente tem que comparar cada criança com ela mesma. Nunca com o irmão gêmeo, nem com o vizinho, muito menos com o primo, porque o primo tem a mesma idade e pesa tanto. Isso não interessa. Não importa, até porque tem uma genética que vem, Exatamente. né? Às vezes a mãe e o pai são pequenos, ou a mãe e o pai são muito... E como eu disse, mesmo que fosse gêmeos, não dá para comparar. Cada um, você tem que comparar ele com ele mesmo. Então, cada um tem suas curvas, né, de crescimento lá, de peso, de estatura, de perímetro cefálico, né, do crescimento da cabeça. E a gente tem que comparar cada mês aquela criança com ela mesma. Se ela está indo bem, mesmo que ela seja lá embaixo na curva, mas ela está seguindo a curva, né, o mesmo percentil ali, está tudo certo. Né? Eu não posso comparar com uma que está lá em cima, que é grandona, que já nasceu com 4,5 kg, igual às vezes a gente vê aquelas crianças que nasceram muito grandes. Elas vão ganhar mais peso, elas vão crescer mais, né? Elas provavelmente têm uma genética, né, de ganhar mais peso, de crescer mais mesmo. E o importante é que ela está com uma alimentação adequada. Então, fazer o controle, né? No caso, se não puder ser leite materno, que seja uma fórmula apropriada para a idade. E que se ela está ganhando peso bem, está tudo certo, comparando ela com ela mesma. Um conselho que você daria para mamães de primeira viagem? A primeira é essa que eu falei. Nunca compare seu filho com o filho de ninguém. Eu acho grupo de mães uma faca de dois gumes. Né? Ele é ótimo e ele é péssimo. Ele é ótimo porque você vê que você está passando pelas mesmas dificuldades que outras mães que têm filhos da mesma idade. Então, o meu filho está com 2 meses, está colocando a mão na boca, a gengiva está engrossando, o meu também está desse jeito, tem 3 meses, está igual. Então, você fala, é normal, né? Então, as coisas estão acontecendo com o meu, está acontecendo com as outras do grupo também. Agora, por outro lado, aí começa, né? Porque meu médico passou tal remédio. Eu acho melhor você perguntar para o seu se não passa para o seu também. Como se fosse, assim, um remédio universal, né? Que desce para todo mundo. E cada caso é um caso, não dá para comparar. Uma coisa que me pedem muito é remédio para imunidade. Quem dera se existisse... É por isso que eu te perguntei, porque esse é o X da questão, né? Estamos entrando aí no inverno. Né? Como eu disse, a vitamina C não adianta nada. Nada, né? A não ser uma criança que vive numa área que tem alimentos pobres em vitamina C. Que não é o caso do Brasil, né? Que não é o nosso caso. Um país rico, tropical, né? Não vai ter isso, né? Não vai ter esse escorbuto aqui no Brasil. Então, não tem sentido, sabe? Existem alguns fitoterápicos, né? De algumas plantas que são usados também para diminuir replicação viral e tudo, mas não são... trabalhos assim, não é receita de bolo, porque não tem assim um nível de evidência científico, nível de evidenciar para falar assim, não, isso tem que usar, pode usar, que vai funcionar, sabe? Qual é a doença mais comum nas crianças? Que você recebe mais assim, depois do resfriado, o que tem vindo? Ou o resfriado que vira pneumonia, por exemplo? Porque daí a mãe também vai deixando. O resfriado, ele vira pneumonia ou ele sempre será um resfriado e a pneumonia é outro babado? Não, a pneumonia é uma complicação, pode ser geralmente uma complicação de uma gripe, um resfriado, gripe, né? Começa com um quadro viral, uma bactéria oportunista vai lá, cresce né? Mas a imunidade da criança tem que estar um pouco comprometida para chegar ao ponto de fazer uma pneumonia, né? Essas doenças que a gente chama de invasivas, que é meningite, mastoidite, que é uma infecção atrás do osso do ouvido, pneumonia com derrame pleural, ou pneumonia grave, que tem que internar para tratar, ter uma vez na vida, ok. Mas se a pessoa tem uma hoje, depois daqui 6 meses ou 1 ano tem de novo, tem que investigar a imunidade. É muito comum as mães falarem assim, meu filho tem problema de imunidade, porque vive doente, vive com o nariz escorrendo e tal. Mas é normal uma criança ter, de 6 meses a 3 anos, de 8 a 12 infecções respiratórias por ano. Nossa, é muita coisa, é bastante. Coisa, e, geralmente, elas são concentradas, outono e inverno. Né? Então a criança passa
como dizem as mães, ranhentas esse período todo. Elas ficam... as mães chegam e falam, olha, vive ranhento, né? E geralmente assim, de abril a setembro, a criança está sempre assim. O que não é normal é fazer essas infecções que eu estou falando. Sim. Né? Uma infecção, uma sépsica, uma infecção generalizada. Sim, tá. Não é normal fazer uma meningite, não é normal fazer uma pneumonia grave. Né? Uma pneumonia que se trata em casa também, às vezes o nome pneumonia assusta muito. Sim. Mas a maioria das pneumonias, graças a Deus, a gente consegue tratar com antibiótico via oral em casa mesmo. Né? A gente interna aquela criança que está com dificuldade respiratória, que está, às vezes, com queda de saturação, que tem algum comprometimento, né? Por exemplo, não consegue ingerir a medicação, está com vômitos associados, está muito caída, muito prostrada, como eu disse, né? Essas a gente tem que internar mesmo para tratar em hospital, em ambiente hospitalar com antibiótico venoso. Mas, assim, a maioria das infecções, graças a Deus, não são graves, né? Então, a gente tem que ficar de olho. Se a mãe tem dúvida, eu acho que tem que procurar o pediatra tem que avaliar e reavaliar quantas vezes forem necessárias, porque a mãe geralmente não é da área de saúde, ela não vai saber se aquilo é normal, se não é, se está grave, se não está, né? Sim. Então, a gente tem que realmente acompanhar essa criança. Não quer dizer que vai tratar em casa e vai sumir do pediatra. Né? Ou então vai dar aquela vitamina C, né? Não, eu dou uma vitaminazinha ali, não sei o que. Por isso que a gente perguntou. Até em função da gente estar entrando, né? Estamos no outono, daqui a pouco o inverno, e muita gente, né, entra nessa de automedicação. Sim. Até os adultos, né? E as próprias mães acabam, vou dar uma vitaminazinha, um negócio assim, e acaba prejudicando. Né? E você, como você falou, você fez pós em nutrologia? Nutrologia pediátrica. Que legal. E outra coisa é a questão do vírus sincicial respiratório que causa bronquiolite, que leva muita criança para internação e, às vezes, para UTI. Né? A sazonalidade desse vírus é de abril, de agora, até julho, mais ou menos, aqui no sul do Brasil. Agora, graças a Deus, chegou a vacina para vírus sincicial respiratório para mãe, que é a Abrisvo, né? Que a gestante toma entre 32 e 36 semanas de gestação. Ela produz anticorpo, IgG, e passa para o bebê através da placenta, e esse bebê fica protegido nos próximos 6 meses. Olha, né? Que bacana isso. E agora existe o próprio anticorpo, que não é a vacina, porque a vacina te induz a produzir anticorpo. Agora já existe o próprio anticorpo, que é o Nirsevimab, que chama Beyfortus, o nome comercial dele. Chegou agora no Brasil, esse mês. E ele tem um custo bem elevado, infelizmente, mas assim, impede muita criança de ir para a UTI, de óbito, sabe? Isso foi utilizado no Chile no ano passado para crianças abaixo de 2 anos. Todas as crianças do Chile praticamente tomaram. E isso adulto também pode tomar? Pode. Acima de 60 anos também é recomendado a vacina para o vírus sincicial respiratório, né? Mas aí a vacina não é um anticorpo, né? Ah, tá. São duas coisas diferentes. E esse anticorpo, no Chile, ele praticamente acabou com internação e com óbito por vírus sincicial respiratório. Ele também foi utilizado na Europa, em alguns países, no Reino Unido, na Alemanha, com excelentes resultados. Não tem efeito colateral, não tem contraindicação, não tem nenhum problema de ser aplicado com outra vacina, só que ele custa na faixa aí de R$3.800 a R$4.000. Sabe? Jesus frisos! E teria que tomar antes dos 2 anos. Então, por exemplo, um bebê que nasceu agora, tomaria agora e depois, ano que vem, de novo, na segunda sazonalidade do vírus. Né? Ouch! Mas, assim, o SUS vai começar a dar a Abrisvo para as gestantes a partir do final do ano. A gente acha que a partir de setembro. Que legal isso. E a Beyfortus, que é a Nirsevimab, que é esse anticorpo monoclonal, ele já está sendo disponibilizado pelos planos de saúde para os bebês cardiopatas, para os bebês também que têm problema, síndrome de Down, que tem algum problema anatômico nas vias aéreas, um problema pulmonar, né? Então, tem lá as indicações, né? E acredito que o SUS também vai começar a dar a Beyfortus para essas crianças de risco, sabe? Em breve. E as crianças prematuras também. Então, crianças que nasceram com menos de 37 semanas, também os planos de saúde têm que dar esse anticorpo, né?
A gente está bem, pela né? IES. Eu acho que nesse sentido o Brasil é legal, né? Em relação ao SUS, né? Com certeza. Eu acho que é bem importante também a gente falar isso, que o SUS dá uma sustentação de saúde importante, né, para a criançada, né? Acho que é legal, assim. Sim, acho que nossas vacinas, né? A maioria tem no SUS, né? Tem algumas que só tem na rede privada, mas... então, e algumas na rede privada. Mas eu acredito que né? em breve, talvez, né, entre também na rede pública. Sim. Porque a prevenção é tudo, né? É super importante. Com certeza. Então tá, meu amor, por isso que eu te trouxe aqui. Tudo isso que vocês queriam saber está aqui, ó, resumidamente, né? Nesse super bate-papo com a doutora Lilian Rocha. Ela é pediatra aqui em Joinville, tem um consultório super bacana. Procura nas redes sociais, né, Lilian? Tu também tem lá o teu Instagram. Eu vou deixar também aí embaixo para vocês procurarem, né, se tiver alguma dúvida. E eu quero te agradecer, né, ter aceito o nosso convite. Nossa, foi super legal, viu? Que bom. Olha, tá de parabéns, né? Agora eu entendi por que eu realmente, sabe que eu sempre peço, né? Eu falo assim, Deus tem que colocar no meu caminho pessoas que possam acrescentar, né? E eu tenho um feeling, a gente tem trazido cada tema tão bacana, então eu quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, né? Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. É isso, gente. Conversei com a doutora Lilian Rocha, ela é pediatra, né? Foi um papo muito além do que eu esperava, com tanta informação, tanto conteúdo, né? E entre nas redes sociais, siga, e a gente sabe que informação é tudo, né? Você tem a informação. Agora, o que você vai fazer com essa informação, aí é o problema que você vai ter com você mesmo. Mas a gente aqui te informou bastante, né? Cuide dos seus filhos e vitamina S ainda é a melhor. Aquela vitamina sujeira do bem, né? Até lá. Tchau.